Bom dia a todos de novo, né? Hoje é o nosso último dia do curso, nosso 10º e último dia do curso, e a gente escolheu finalizar com uma mesa que abrange muito das questões que a gente veio tratando ao longo do curso. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala de um conjunto de interesses envolvido, a gente fala de concorrência, a gente fala de inovação, então a gente vai tratar um pouco disso nessa última mesa. Eu vou apresentar para vocês as nossas palestrantes que foram escolhidas a dedo, porque elas participaram intensamente dessa discussão lá no STF, na ADI, no Supremo Tribunal Federal. Vou apresentá-las e depois eu vou explicar um pouquinho o contexto dessa ação direta de inconstitucionalidade, antes de passar a palavra para as nossas duas debatedoras, palestrantes. A nossa mesa redonda de hoje, o tema dela é ADI 5529, ou seja, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, a duração das patentes no Brasil e o cenário após a decisão judicial. Já vou explicar por que o título tem esse nome. A doutora Liliane Roriz, ela é ex-desembargadora federal, ela é aposentada, inclusive ela foi uma das responsáveis pelo Tribunal Regional da 2ª Região, que é o do Rio, ter tanta proeminência nos julgamentos de propriedade intelectual, né? Foi responsável por essa vanguarda do tribunal nesses julgamentos. A gente assumiu bastante importância no Brasil na concentração dessas causas. Ela é sócia de Leaks Attorneys e fica no Rio de Janeiro. A doutora Lívia Barbosa Maia é advogada, é do Denis Borges Barbosa Advogados, professora, ela é também mestre pela UERJ, está fazendo doutorado ou já concluiu o doutorado também na UERJ. Então, um pouco sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Para quem não é do direito, a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, foi ajuizado pelo Ministério Público, dizendo que o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, o parágrafo único desse artigo 40 seria inconstitucional. O artigo 40 diz mais ou menos o que o TRIPS já diz, ele fala que a patente de invenção vai vigorar por 20 anos, contados do depósito. Então, a partir do momento que há o depósito lá no INPI, aqui no Brasil, por exemplo, começa a contar esse prazo de 20 anos. E aí o parágrafo único falava o seguinte, ele estabelecia um prazo adicional de vigência dessas patentes, na hipótese de demora administrativa durante o processamento lá pelo INPI. Essa demora administrativa, elas vão explicar para vocês, mas a gente chama, em alguns casos, de backlog, essa palavra em inglês, e aí, para compensar essa demora, contava-se um prazo adicional de 10 anos, no mínimo, a contar da concessão da patente. Então, ficava o seguinte, o prazo de vigência, esse parágrafo único estabelecia que o prazo de vigência da patente não seria inferior a 10 anos, da patente de invenção, não seria inferior a 10 anos, a contar da concessão. Ou seja, nessa hipótese havia a possibilidade de o prazo de vigência da patente ficar um pouco maior do que os 20 anos, porque a pessoa depositava e a partir do depósito começava a contar os 20 anos, mas se passasse 10 anos desde esse depósito e aí lá na data da concessão já tivesse, quando fosse concedido o pedido de a patente efetivamente, a pessoa teria garantido um mínimo de 10 anos a contar da concessão. Essa era a situação que a gente tinha. E aí, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que foi agora em maio de 2021, vai fazer um ano, da qual participaram 16 amiticuri, foi uma das ações lá que teve o maior número de amiticuri, que são aqueles amigos da corte, sociedades, pessoas que têm renomado nome naquela área, que trazem elementos para auxiliar na discussão judicial. Ficou decidido o seguinte, que esse dispositivo seria inconstitucional. Essa decisão já está transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. E dentre os diversos fundamentos que foram utilizados, e aqui eu só vou falar o que constou no voto vencedor, porque a gente são 11 ministros no STF,
2 deles votaram de forma divergente, dizendo que esse artigo 40, parágrafo único, era, sim, constitucional, que é o ministro Barroso e o ministro Luiz Fux, e os demais acompanharam o relator, que dizia que o dispositivo era inconstitucional. E dentre os diversos fundamentos utilizados, que as nossas palestrantes vão explorar, só vou citar aqui alguns para vocês terem uma noção. Eles diziam, por exemplo, que esse parágrafo único, que previa esse prazo adicional de vigência de 10 anos a contar da concessão, não teria previsão no TRIPS, no acordo TRIPS, que só assegura um prazo de vigência de 20 anos a contar do depósito. Ele fala que não teria paralelo com outras jurisdições. Isso é certamente uma questão que elas vão abordar ao longo dos debates. Ele dizia, o ministro relator também disse que o prazo de vigência das patentes ficaria indeterminado, porque a concorrência não poderia saber a partir de quando que finalizaria aquela patente, justamente porque não contaria só do depósito, era preciso saber quando que seria concedida, para, a partir da concessão, ver se seria o caso de conceder aquele prazo adicional. E aí, com base nisso, o ministro disse também, acompanhado pelos demais, que isso aí faria com que as empresas tivessem um comportamento estratégico de postergar os exames, sobretudo o exame de mérito lá no INPI, para conseguir esse prazo adicional, porque isso as beneficiaria, segundo o que constou no voto vencedor. Isso aí acabaria impactando todo o mercado, inclusive os consumidores, porque os produtos demorariam a entrar em domínio público. Enfim, esse foi o cenário jurídico da ação direta, do resultado do voto do relator. E aí, na parte final do voto, o ministro faz uma modulação de efeitos, ou seja, ele informa aqui a partir de quando que vai haver os efeitos daquela decisão. Então, ele diz que o artigo passa a ser inconstitucional a partir com efeitos daquele momento em diante. Então, ele diz, olha, todas as patentes que foram concedidas e que estão com esse prazo adicional do parágrafo único de vigência, elas continuam vigentes, só que ele manda aplicar retroativamente, ou seja, perde a validade da patente de forma automática em 2 situações. Quando tiver uma delas, que é a mais importante aqui para a gente, quando aquela patente, aquela extensão de prazo da patente se referia a produtos ou processos farmacêuticos e para materiais em uso de saúde. Ou seja, para essas patentes de forma que tinham esse prazo adicional de vigência, com a publicação dessa decisão do STF, elas perderam automaticamente a sua vigência, somente essas do setor de saúde. E aí sim, agora passo a palavra para nossas palestrantes. Elas vão primeiro falar uma visão geral da avaliação jurídica que elas fazem desse resultado do julgamento, lembrando que já transitou em julgado, não tem mais discussão sobre a mudança dessa decisão, é só os impactos agora dela. E depois elas vão falar sobre as consequências práticas desse julgamento, os impactos, as mudanças para o sistema de patentes, incluindo essa abordagem do cenário internacional, se existe paralelo em outras jurisdições, como é que fica essa modulação de efeitos para as ações de saúde, em especial para as ações de saúde. Eu vou começar passando a palavra para a doutora Lívia. Bom dia, doutora Caroline, a Liliane, todos que nos assistem, agradecer o convite. Para mim, especialmente, é honroso estar aqui com uma banca, assim, a gente está à distância, fazendo uma banca, uma mesa só, com outras 2 mulheres, 2 grandes mulheres de propriedade intelectual, a doutora Caroline mencionou, inclusive, pioneirismo. Eu tive a honra de assistir a doutora Eliane no tribunal, na época, quando só tinha uma mulher em segunda instância, então, acho que essa mesa aqui, além do que a gente vai falar, ela já tem esse tom especial da gente poder ocupar aqui essa discussão. Sobre a ADI, eu queria, na verdade, propor uma discussão. Eu não vou dizer que é diferente, porque, obviamente, não fui eu que inventei essa discussão, mas eu queria a importância, Beni, já entrando, na verdade, no impacto, né? Como a doutora Caroline disse, a gente tem uma decisão transitada e julgada, então, na verdade, agora, no final do dia, o que a gente faz com isso, né?
E eu acho que, vou abordar o ponto, obviamente, da modulação, dos bens farmacêuticos, eventuais paralelas de outras jurisdições, mas a minha proposta, dentro do tempo que eu tenho aqui limitado para falar, é da gente olhar para o sistema da propriedade intelectual como um todo, talvez revisitar o sistema. Os votos, a decisão, mas mais importante do que até as decisões, a doutora Caroline mencionou, a gente teve uma ação muito plural, né, com diversos amicus curiae, diversas posições, o que é absurdamente enriquecedor, com diversas manifestações que trouxeram dados técnicos, dados econômicos. Eu não sou economista, não tenho habilidade para falar sobre isso, mas dados que é possível a gente aqui, jurista, ler. E dados da realidade nossa faixa do NPI, do servidor público que a gente tem no Brasil. Infelizmente, não é mais realidade só do NPI. Então, a minha proposta da gente, diante do que aconteceu, das informações que trouxeram na ADIM, e já fazendo meu discurso aqui, a minha linha de pesquisa na UERJ é o Direito Civil Constitucional, a escola não só que a UERJ adota, mas eu falo também, sou adepta, então eu costumo fazer meu estudo, inclusive da propriedade intelectual, com essa visão. Então, para a gente, a minha percepção do impacto dessa ação, justamente para a gente rever o sistema. Então, a gente tem aqui a propriedade, vamos falar de patente, propriedade industrial, que é, bom, propriedade, né? A gente está falando de um direito inclusive constitucional, é um direito com fortes proteções na Constituição, então a patente, por óbvio, ela também vai ter esse respaldo. Além, óbvio, a gente sabe que tem lá o artigo 5º da Constituição, que também fala especificamente dos inventos das patentes. O que é a patente? Né? Sem entrar em detalhes das diversas correntes doutrinárias, de puder de uma forma muito simples dizer, a gente diria que é uma troca. Uma troca onde o inventor, o titular, ele entrega à sociedade ali o conhecimento, né? Ele supera o estado da arte, e em troca o Estado premia, o compensa, seja a corrente que a gente queira adotar, com esse privilégio, com esse exclusivo, com essa propriedade interdita aquele mercado por um determinado tempo. Então, a gente tem aí duas coisas importantes disso. A gente tem essa troca, ou seja, deu-se à sociedade um conhecimento por um tempo determinado, em que depois, por óbvio, o professor Denis Borges Barbosa costumava dizer a importância do domínio público graúdo. Né? Por que é importante isso? Porque, na verdade, domínio público não é só aquele lixo, acabou aqui, a gente joga isso em lixo, não. Na verdade, ali é a nossa grande caixa de pesquisa. O voto do ministro Cássio, se eu não me engano, aborda isso. Quer dizer, a gente vai ter ali uma grande gama de pesquisa para que, obviamente, a gente parta para novas, que a gente quer sempre inovação. Então, o domínio público também é muito importante. Então, esse é o sistema, e esse sistema, entre aspas, da premiação da patente, ele é aí uma diferença do segredo, porque é possível o criador ele optar pelo segredo. Eu não vou depois minha patente, vai ficar em segredo, enquanto eu conseguir manter meu segredo, eu vou ter aqui minha exclusividade, mas aqui não é o Estado me dando uma troca. Bom, se a gente está falando de propriedade, a gente está falando desse sistema, talvez esse sistema de incentivo, a gente tem que lembrar que a Constituição ela também fala, sim, direito de propriedade, mas que também há uma funcionalização. Tem a função social da propriedade, que aí, se a gente for pegar, já goza aí de um amplo respaldo de estudo no direito civil. Se a patente é propriedade, a gente, obviamente, vai aproveitar todo esse histórico dessa função. Ainda que a gente não quisesse pensar sob o ponto de vista de funcionalização, a Constituição deu para a gente, lá no artigo 5º, quando ela fala do invento, que o invento, a criação, a proteção, ela deve ter em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, a gente pode diretamente estar funcionalizado. Por que isso é importante? Óbvio que a propriedade intelectual, e a gente tem a LPI aí, trazendo as proteções ao titular, que devem ser fortes, a gente deve ter um sistema forte. O que a gente não pode esquecer, e é a minha proposta da gente usar esse novo cenário da ADIM para rever a propriedade intelectual, é de que há outros interesses em jogo, que a gente chama são diversos núcleos de interesse. Se a gente quiser usar a doutrina de direito comercial, o professor Asquini, ele falava da poliedria da empresa. Se eu puder pegar emprestado no cenário da patente, da propriedade industrial, o que a gente pode dizer que aqui, que interesses estão envoltos? Que outros
outras gamas que outros agentes poderiam estar interessados. Então, o titular é óbvio. A gente tem a proteção lá da LPI, a gente tem a proteção lá contra o uso indevido, a contrafação. A gente tem, de outro lado, o Estado, a priori, principalmente porque ali o agente que concede, que analisa o NPI, já é o Estado. Se a gente for pensar, e aí já um passo à frente, na modulação dos efeitos da ADI, que foi concedida, foram duas modulações, uma delas para o setor de saúde, a gente precisa lembrar que o Estado, a gente tem aqui o SUS. O SUS, acho que eu posso dizer que não tem paralelo em outra jurisdição a amplidão que ele dá do acesso à saúde para a população, e que a gente ainda sempre acha que ele, de fato, não atinge todos. A gente tem isso. A gente tem o consumidor porque com a diferença de players no mercado, o consumidor ele vê o impacto de preço. Se eu puder pegar emprestado aqui, não vou me utilizar da marca, mas só os aplicativos, o aplicativo Uber, por exemplo, trouxe isso para o nosso dia a dia. Quanto mais a demanda, a gente vê que o preço ali do carro varia, da corrida vai variar. Ou seja, na patente a mesma coisa. Se a gente tem patente, a gente sabe que só vai poder licitamente ter o titular, a gente vai ter um preço. Quando não há mais a patente, porque ela expirou, a gente vai ter concorrência e a gente provavelmente, em regra, vai estar diante de preços diferentes. Então, impacto direto no consumidor. E, obviamente, a concorrência. E a concorrência, principalmente, é bastante legítima. E quando eu falo a concorrência, tem que deixar muito claro que a gente está falando da concorrência lícita. E eu estou falando aqui de outro respaldo constitucional, que é a livre iniciativa, a concorrência, lá no artigo 170 da Ordem Econômica da Constituição. Então, eu tenho aqui o direito de propriedade, que é um direito constitucional do titular, eu tenho a proteção ao consumidor, que também está respaldada na Constituição, eu tenho o direito à saúde, e eu tenho a livre iniciativa. Ou seja, então eu tenho que diversos atores que são interessantes da gente pensar. O voto do professor Fachin, ele também aborda isso, ele não fala exatamente da poliedria, mas fala que há diversos atores interessados. A gente precisa pensar nesses diversos atores, porque a gente precisa pensar a propriedade intelectual além do simplesmente um tempo ou não de patente. A ADI e todos os dados que ela nos trouxe, ela mostra isso para a gente precisa rever esse tema de uma forma mais ampla. Bom, e aí eu passo adiante para a gente lembrar, obviamente, eu estou diante de vários direitos constitucionais. Tem algum deles que é maior que o outro? E a gente lembra aqui que a gente, no Estado democrático de direito que a gente vive, não há direito absoluto. Então, eu não posso dizer que o direito à propriedade, por maior incentivo que o Estado deva dar à inovação, ao crescimento tecnológico, econômico, ele não é maior que os outros direitos. E essa discussão não é uma discussão só aqui de patente. Se a gente, recentemente, a gente está vendo aí as discussões sobre liberdade de expressão. Alguém na mídia fez algum comentário sobre eventual partido nazista. O que a gente está não vou entrar nesse tema polêmico. O bom é que a gente vê que patente é menos polêmico quando a gente cita isso. Mas o ponto é que a gente está vendo, a sociedade está sendo chamada a discutir os limites da liberdade de expressão, que também é um direito constitucional. Ou seja, a gente o tempo todo vê que todos os direitos há limite. Então, na discussão lá do partido ou não que vai ter de cada um, a discussão é: a liberdade de expressão ela é ilimitada? A gente já sabe que não, mas qual é o limite? Então, eu trago isso aqui exatamente para a propriedade industrial e para a patente. Há um direito de propriedade que deve ser protegido. Ele é ilimitado? Não. Qual é o limite? E aí a gente vai pensar, o 42 dá para a gente lá os limites, que é quando o titular ele pode ajuizar a ação de contrafação. Mas o tempo também é uma limitação que a gente precisa pensar. Ou seja, a propriedade... o meu ponto de vista é a propriedade industrial, a propriedade intelectual, ela não está numa caixa separada do ordenamento jurídico. A gente tem um ordenamento uno lá nas lições de Bobbio, a gente precisa, obviamente, costurar o sistema para que ele converse e para que ele tenha uma linha aí normal. Quando a gente fala, tá bom, não há direito absoluto, a gente tem direito de propriedade, a gente tem direito à concorrência, a gente parte aqui, então, qual é a solução? A solução, se a gente for, por exemplo, pensar no direito constitucional, ele faz a ponderação de razoabilidade, proporcionalidade,
professor Barroso e a professora Jane têm bons textos sobre isso. O que eles fazem, no final das contas, é o quê? Vamos fazer parâmetros. E o parâmetro não é a gente aqui, num caso abstrato, falar, bom, é o direito de propriedade, ou é o direito à concorrência, ou é o direito... Não. Caso concreto, como é que a gente vai balizar, para a gente saber que, naquele caso, qual o direito ali vai precisar prevalecer, porque nem a gente não vai poder ter sempre, obviamente, os dois na mesma balança, na mesma medida. Então, e se a gente for pensar, então, já novamente voltando exatamente para a modulação, na parte em que ela fala dos medicamentos, acesso, na verdade, acesso à saúde, né? A gente tem aí o direito à saúde. Então, a gente tem um direito bastante sensível, se eu pensar o caso concreto, um pouco geral, de acesso à saúde, a gente pensar, opa, nesse caso específico, será que a gente estaria diante de uma situação diferente, como, por exemplo, na área de telecomunicação? E eu menciono a área de telecomunicação porque a Di expôs para a gente que são dois setores, farmacêutico e telecomunicação, que têm os maiores atrasos lá do INPI nas análises de patentes. A gente pode refletir. Há algumas sensibilidades desse direito, e além, obviamente, do acesso à saúde, a gente vai ter que trazer o dado aí que todo mundo conhece, que o SUS é o maior comprador de medicamento. A gente sabe que os nossos caixas, a gente puxa daqui, puxa dali, porque é falta de educação, é falta na previdência, mas o SUS, ele além da lista dele, a gente tem as ações judiciais, que obrigam também o Estado a fornecer medicamento, tratamento, seja lá o que for. A pandemia, infelizmente, expôs para a gente dados muito tristes, e entre eles que 7 em cada 10 brasileiros depende do SUS. Então, não dá para a gente não considerar um dado fático de que, bom, há gente precisando do SUS, deve ser cerca de 70% da população. Então, é um dado econômico, novamente não sou economista, mas a gente não pode esquecer esse dado e simplesmente pensar só, eventualmente, no titular. Bom, um breve à parte, né, uma breve aqui digressão. Em regra, eu já apontei no início, já fiz meu disclosure, que em regra eu faço as minhas pesquisas, as minhas reflexões com base no direito civil constitucional, mas eu tive a oportunidade de enfrentar essa matéria também sob um ponto de vista do Law Economics. E bebi bastante na fonte do professor Posner, dos livros dele com Land. E ali o que eles fazem, são professores expoentes do Law Economics, estão numa escola completamente diferente daquele regra raciocínio, e eles propõem, estudando especificamente a propriedade industrial, eles falam do equilíbrio. E quando eles falam do equilíbrio, eles estão falando do equilíbrio para atingir a eficiência, que é o que busca o Law Economics. Então, se a gente também for olhar sob esse ponto de vista, qual é o equilíbrio de proteção, qual é a duração razoável de tempo que a gente possa atingir a eficiência? E a eficiência que a gente busca atingir aqui é do sistema, né? E não a eficiência para o titular. E o sistema, como eu falei, ele contempla vários atores. Então, a gente precisa sair um pouquinho... eu não estou discutindo 42, que são os direitos lá do titular. Estou discutindo a eficiência do sistema. A eficiência do sistema eu preciso ter aí os outros atores também contemplados. Ou seja, a maior parte é só para mostrar que, inclusive, se a gente estivesse pensando sobre pontos de vista completamente diferentes do meu, que é o Law Economics, a gente também consegue. O professor Posner, numa obra, ele chega a avaliar rapidamente, se eu não me engano, foi do Japão, em que ele avalia o tempo de proteção e o quão eficiente para o sistema de propriedade industrial aquilo seria. Bom, passada essa amplidão, que acho que, para mim, o maior ganho que a gente teve na ADI, de todos os dados que vieram, então, da gente poder revisitar a propriedade industrial, olhando, obviamente, para os diversos atores. Se a gente quiser falar em Law Economics, a gente vai olhar para a eficiência do sistema. Então, qual é o ponto onde o sistema teria eficiência? Segundo, decidiu o Supremo, a eficiência estaria naquele prazo do CAPT, que seria um prazo, eu diria, que tem uma maior segurança a todos. Por que maior segurança? Houve uma discussão se ele é indeterminado ou se é determinado. Não há discussão que o sistema, a proteção ela deve ser determinada. Mas
Se o parágrafo único, quando ele fala, vamos falar da patente de invenção, por exemplo, 10 anos a partir da concessão, se isso é determinado ou não. Bom, 10 anos a partir da concessão, a gente tem um número, tá? Eu sei que são 10 anos. Se eu não tenho o marco temporal inicial, eu não consigo predeterminar quando isto acaba. Então, há uma determinação, há uma determinação. Isso não há dúvida. Mas eu não consigo, não há uma certeza. Se não há uma certeza, a gente não tem uma segurança jurídica. Então, eu não tenho uma segurança jurídica do Estado que vai tentar fazer as suas contas para saber quanto, mais ou menos, ele vai gastar do cofre público para comprar medicamento ano que vem. Porque se não tiver patente, ele pode fazer licitação. Na licitação, os preços vão ser menores, porque vão ter agentes brigando para vender ao Ministério da Saúde, ou a concorrência. A livre iniciativa, seja para ela comercializar de forma lícita, ela adentrar no mercado de forma lícita, seja justamente para a gente usar esse domínio público, essa caixinha, esse domínio público graúdo, para novas pesquisas, para efetivar novas inovações. Então, não há uma determinabilidade sobre isso. Não sei nem se a palavra determinabilidade existe, mas a gente não consegue pré-determinar. Bom, quando então a gente tem, o Supremo entende que isso é inconstitucional, o ponto que, óbvio, né, de responsabilidade do Estado que a gente devia pensar é o Brasil assinou o TRIPS, né, o Tratado Contrato, que de uma forma uniformiza a propriedade intelectual. A gente violou esse contrato? Bom, eu entendo que não. A gente tem lá o artigo no TRIPS que diz que a patente não terá uma vigência inferior a 20 anos. Nosso caput diz que lá a de invenção, que é o prazo maior, vão ter 20 anos do depósito. Então, a gente está exatamente no que o TRIPS diz. Então, não tem uma violação de contrato. Bom, um outro dado ainda importante, e que, obviamente, imagino que isso também deva ter sido importante, a modulação, que o TCU ele trouxe dados, o TCU trouxe, o Ministério da Saúde trouxe, o NPI também levou dados, mas, enfim, o TCU trouxe uns dados interessantes, que foi um período de cerca de 9 ou 8 anos, não me recordo exatamente a data, um conjunto determinado de medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde. Todos eles estavam lá, já na vigência, lá, entre aspas, extensão do parágrafo único. Eles teriam tido impacto de gasto extra de cerca de R$ 1 bilhão. Então, se a gente está falando, novamente, vou voltar aqui ao mantra, eu estou falando novamente de dois princípios constitucionais, que é o acesso à saúde e o direito à propriedade, e eu tenho um Estado que precisa suportar o SUS, a gente precisa, novamente, dar algumas balizas determinadas e certas, que para mim foi exatamente como fez o Supremo ao decidir pela inconstitucionalidade, e óbvio, talvez, inclusive pelo relato durante o julgamento, o momento da pandemia que escancara para a gente os problemas do SUS, também imagino que deva ter sido aí uma mola propulsora para essa modulação. Já me encaminhando aqui para o final, acho que já estou no final do meu tempo. Então, fechando a primeira parte, para mim o maior impacto da ADI é a gente repensar o sistema olhando exatamente os núcleos de interesse. Segurança jurídica, se a gente quiser falar de econômico, de eficiência do sistema. Onde está a eficiência? E aí a gente vai precisar olhar, obviamente, os nossos casos concretos. Então, de repente, a modulação que aconteceu para o sistema da saúde, pela sensibilidade, né, que a gente tem, eventualmente, se a gente for ponderar alguma outra indústria, algum outro tipo de interesse, nesse outro caso concreto, eventualmente, o direito à propriedade pudesse prevalecer. Então, aqui não há uma generalização. Um outro ponto importante, que é impacto, a doutora Caroline mencionou o backlog. Eu queria ser um pouquinho menos elegante que a doutora Caroline, e eu acho que, na verdade, a gente tem o sucateamento do INPI. Né? Porque quando a gente fala backlog, talvez para quem não está, obviamente, afeiçoado ao sistema, pensar só simplesmente que o sistema é moroso, e a gente tem a pecha muito negativa no Brasil de que o serviço público é sempre moroso, é sempre ruim, e não é essa a realidade, e que, inclusive, ficou expressa em todos os dados que vieram na ADI.
A gente teve lá dados do TCU, a gente teve dados prestados pelo próprio NPI, a gente teve dados prestados pela CNI. Então, a gente tem dois grandes setores que se mostraram ali bastante problemáticos, que é o farmacêutico e telecomunicações. Só que a gente tem, inclusive, um dos fundamentos do pedido de inconstitucionalidade era justamente se a gente mantém esse puxadinho de prazo, a gente perpetua a ineficiência administrativa. Tá? E eu não estou dizendo que é ineficiência do servidor público, mas eu estou ineficiência do sistema. Tá? E aqui não, a gente está falando, obviamente, a gente entra aqui no sistema político-econômico. Quer dizer, como o INPI funciona, a gente precisa entender isso. O INPI ele não é deficitário, mas ele também não tem autonomia de suas contas. Ele, apesar de arrecadar muito bem, toda vez que a gente paga uma IRU, a gente vê lá que ela vai para o Tesouro, e o INPI, como outras autarquias, recebe lá no orçamento fiscal X reais todo ano. Se isso já não estava devidamente exposto, a gente teve aí, eu acho que semana passada ou retrasada, uma matéria circulando de que o NPI teria recursos até maio. A gente está em 18 de fevereiro. Então, aí o NPI teria aí cerca de 3 meses de vida. E a presidência encaminha o documento dizendo, olha, a gente tinha um orçamento de cerca de 70 milhões. Parece que o orçamento agora é cerca de metade. E aí a gente vai para dados internos, também expostos na DIN, que a gente tem cerca de metade do quadro devido funcionando. Ou seja, qual é a eficiência? E aí, óbvio, né, que há o outro lado que fala, bom, é uma ineficiência, acho que é o ponto que todos nós vamos concordar nessa mesa, do backlog, do atraso. Então, a gente compensa. Só que a gente compensa a sociedade inteira compensando uma ineficiência administrativa e que vai se perpetuar. Que enquanto a gente tem essa compensação, para que a gente vai ter um olhar político-econômico no NPI? Porque a gente está dando ali o tiquinho de volta para o titular, então a gente vai continuar desta forma. Bom, pior do que tudo isso, né? Assim, se a gente for num âmbito assim, muito, muito, muito menor, a gente que atua no dia a dia com o NPI, a gente tem um site que a cada 2, 3 dias ele fica lento ou ele cai. Ou seja, é um investimento, assim, falta um investimento básico na autarquia para que ela funcione. Não é só um investimento no servidor, na estrutura para que aquele ser humano possa trabalhar. E o NPI, ele obviamente, ele fez planos de backlog, a gente viu aí a celeridade com que se ganhou, e a minha preocupação desse impacto, e foi tratado lá como óbvio ser dita na decisão, é como isso vai acontecer. Óbvio, né? O NPI não recebeu recurso, ele vai ter que se virar com o que ele tem. A gente simplesmente fazer determinados tipos de exames acelerados. Minha reflexão é, a gente não está jogando o problema para outra, entre aspas, jurisdição? Se a gente tem um exame mais acelerado, será que a gente cria, se a gente puder assim chamar, patentes fracas, patentes menos robustas, e a gente está jogando, por exemplo, no judiciário? Então, a gente resolve um problema e daqui, não sei, 10 anos, a gente vai ter um problema e a gente vai estar aqui nessa mesa aqui discutindo um outro problema. Então, isso é importante da gente pensar de como o INPI vai conseguir resolver isso. Sem dúvida que, obviamente, um investimento melhor seria exatamente ele ter condições de funcionar. Bom, para fechar o meu ponto, a doutora Cline mencionou eventuais prazos, né, ou extensões, ou puxadinhos em outras jurisdições. Um estudo bastante interessante sobre isso foi feito pelo Grupo de Estudo e Pobreza, se não me engano, é um grupo da USP, liderado pelo professor Calixto Salomão. E eles fizeram um estudo aprofundado sobre o que ocorre nas outras jurisdições, que é importante a gente ter um paralelo, e ali ficou claro que há em outras jurisdições extensões. Eu gosto sempre de falar de extensão entre aspas, porque para não pôr num saco só. E é esse o ponto aqui, né? Bom, se há em outras jurisdições, qual era o problema do nosso parágrafo único, né? Cada um vai ter o seu nome, eu não vou mencionar cada um deles aqui. O ponto é, para a gente verificar, o Brasil está seguindo o ritmo internacional,
de outros escritórios, de outras jurisdições, a que título essas extensões, se a gente quiser assim chamar, elas são conferidas? Qual é a ratio? Eu acho que a discussão é muito superficial quando a gente chega e diz aqui, e estou chutando qualquer país. A Argentina dá uma extensão de X anos, os Estados Unidos dá de Y ano, a União Europeia dá de Z. Para mim não diz nada. Porque qual é a ratio? Qual é a lógica desse sistema? Então eu preciso saber o porquê, né? Há uma teleologia por trás dessa extensão, se a gente quiser chamar assim, sendo dado. Há parâmetros, há requisitos, é de ofício, ou seja, é automático, é indiscriminado, porque esse era o sistema do Brasil. A gente tinha simplesmente um único requisito. Né? Vamos usar a conta aqui da patente de invenção, sempre mais fácil, que é uma conta inteira, eu sou péssima de conta. Então, passou de 10 anos o exame, eu vou dar os 10 anos. Pronto. Não me interessa mais nada. Porque, de fato, a lei dizia, ninguém cumpriu o que a lei dizia. A gente não se avaliou porque a lei não assim dizia, se tinha com causa, onde estava o problema. E a gente nunca vai saber onde está o problema. Exatamente que a gente faz isso. Então, vou pegar o SPC, sei lá, de qual jurisdição que dá. Por quê? Porque a Anvisa local, ela tem um atraso, então você vai... Enfim, ainda além disso, por exemplo, o SPC, você tem que ter esse atraso justificado, o titular ele tem que requerer, há uma avaliação, há sistemas, inclusive que, assim como a gente tem uma oposição ao subsídio durante o exame, que terceiros podem se opor a esse requerimento, há uma limitação também nesse requerimento, então, do nosso parágrafo único, a gente não tem limitação, porque é 10 da concessão, novamente. Se eu não sei o prazo inicial, eu não sei o final. Se a doutora Caroline me atribui aqui, Lívia, você vai ter 30 minutos para falar. Bom, eu tenho 30 minutos. Você vai começar a falar quando eu te autorizar. Se eu não souber quando eu for ser autorizada, não sei quando a minha fala termina. Qual é o horário que a fala da Lívia termina? A gente não sabe. Então, um raciocínio muito bobo de tempo é basicamente o que acontecia. Então, desconheço outras jurisdições que tenham exatamente desta forma, o que não quer dizer que não tenha. Mas só falar, eu trouxe aqui 10 jurisdições que dão, se eu não estudar a racionalidade disso, para mim a gente está num plano muito superficial. Bom, acho que eu já passei, eu extrapolei aqui o meu tempo, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigada, doutora Lívia. Vamos deixar os comentários mais para frente. Eu vou passar a palavra para a doutora Liliane Roriz. Obrigada, doutora Caroline. Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, muito honroso, e parabenizar a OMP e a BPI pela iniciativa. Bem, me coube aqui fazer o contraponto às belas e muito profundas manifestações da doutora Lívia, né? Aliás, vou logo esclarecer que eu optei por ir num aspecto muito mais pragmático do que teórico para apresentar principalmente as consequências, né? É sempre muito difícil a gente criticar uma decisão do Supremo, porque a gente sabe muito bem que as decisões do Supremo a gente cumpre. Aliás, o do Judiciário em geral, que dirá do Supremo, né? A gente cumpre, mas isto não impede, obviamente, que a gente possa ter uma visão crítica do que foi decidido, e é isso que eu pretendo trazer aqui para a nossa discussão. Bem, antes dizer também que a doutora Caroline foi muito feliz ao compor a mesa, né? Principalmente uma mesa só de mulheres, é raro isso acontecer, mas isso foi muito bom. E de advogadas conhecidas justamente por atuar nos dois lados das ações de patentes, né? Os escritórios especializados, o meu escritório muito mais especializado em atuar pelo lado do inovador, do titular da patente, e o escritório Denis Barbosa mais para o lado da indústria de cópias, né? Bem, lembrando que o nível de conhecimento das nações hoje é medido sempre
pelo nível de conhecimento que é produzido, e não pelo mais por seu parque fabril. Então, o nível de conhecimento é que vai medir se uma ação, o nível de produção de conhecimento é que vai medir se uma nação é desenvolvida ou não. Né? Então, isso está, obviamente, diretamente ligado à inovação que esse determinado país produz. Bem, passando pelos 4 aspectos que a doutora Caroline pediu para que fossem abordados, então vamos começar rapidamente por essa avaliação jurídica sobre o resultado do julgamento. Né? Aqui, só para deixar dos slides, que a doutora Caroline já falou, né, sobre o julgamento como foi, mas só para deixar que depois eu vou disponibilizar os slides. Né? Então, eu optei por... Professora, a gente não está vendo os slides, não, está bem pequenininho. É só você clica no rosto da doutora Liliane, na telinha dela, vai ter 3 pontinhos, aí você bota pin ou fixar lá em cima, aí vai ficar a tela dela grande. Tá? Como a gente fez com o doutor Nuno, lembra? Tá? Conseguiu? Tá, obrigada. Bem, então, a primeira crítica que eu faria, eu vou até me reportar a uma decisão da Suprema Corte Americana, relatada, vamos dizer assim, pela Justice Ruth Ginsburg, que é até bem conhecida, porque recentemente teve um filme sobre a vida dela, né? Uma mulher inovadora, a primeira mulher na Suprema Corte Americana, etc. E a Suprema Corte Americana estava examinando exatamente a mesma coisa que a nossa Suprema Corte examinou. Há ou não inconstitucionalidade um prazo fixado para uma patente? O que ficou decidido lá, eu acho que se aplica perfeitamente à nossa previsão constitucional. O acórdão, digamos assim, americano diz: há inconstitucionalidade se haveria inconstitucionalidade se houvesse a falta de um prazo de validade. A decisão sobre esse prazo de validade é definida pelo legislador, ele que vai dizer, havendo um prazo de validade, este prazo nunca pode ser inconstitucional. Só seria inconstitucional não haver prazo de validade. É exatamente o que diz o inciso 29 do artigo 5º da nossa Constituição, que o invento será protegido por patente que terá um prazo de validade certo. Então, dizer que o parágrafo único gera um prazo indeterminado não me parece muito correto. A mesma coisa aqui, seguindo a mesma comparação, se a doutora Lívia me permite. Eu só iria começar depois que a doutora Lívia terminasse, então eu não saberia o meu prazo de início, mas eu sei que eu tenho os meus 20, 30 minutos também. Então, tanto faz a hora que vai começar, eu sei que o meu prazo é certo de 20, 30 minutos, né? Então, é a mesma coisa no parágrafo único do 40. Claro, sempre se lembrando que o artigo 44, parágrafo único, prevê que a proteção da patente retroage à data da publicação do pedido. Isso está previsto lá, ou seja, durante este prazo em que o processo está demorando no INPI, eu tenho casos, por exemplo, que a patente demorou 17 anos para ser concedida. Durante esse prazo, a gente está vendo a indústria de cópias, ultimamente, lançar seus produtos, porque esse prazo não é protegido a priori, ele só é protegido depois que a patente é concedida. Então, se sabe, sim, o prazo que a patente vai vigorar. E essa previsão do 44, ela é quase que uma ficção, porque na prática isso jamais ocorre. É muito difícil para o titular da patente avaliar qual foi o seu prejuízo para ele ser indenizado por aquele período todo, vamos seguindo o exemplo que eu já falei, de 17 anos que a indústria de cópia lançou o genérico ou similar. Como é que vai se computar isso? Não é? É sempre muito difícil. Eu praticamente não conheço nenhum caso em que tenha havido efetiva indenização pela infração da patente durante esse período de retroatividade do artigo 44. E o terceiro ponto de crítica que eu queria falar é que partiu-se dessa premissa, que, a meu ver, é totalmente falsa, de que todos os titulares de patente tiveram culpa na mora da concessão. A lei, a LPI, ela dá 60 dias de prazo para o titular do pedido da patente praticar qualquer ato. Se o INPI faz uma exigência,
o titular do pedido tem 60 dias de prazo. Se ele não cumpriu os 60 dias de prazo, o pedido vai arquivado. Então, como é que ele pode contribuir para a mora da concessão? Se o INPI levou 17 anos para começar a avaliar o pedido de patente, em que o titular do pedido pode ter contribuído com isso? Bem, vamos lá, tem muito mais crítica, obviamente, a se fazer a decisão, mas eu vou ficar nesses 3 pontos aqui. Agora vamos passar para a modulação dos efeitos, a doutora Caroline já trouxe, né? Então vamos ficar nessa segunda ressalva, como ela disse, que é a mais importante para a nossa discussão hoje, que teve os efeitos operados ex tunc, ou seja, retroagindo a data em que foi feita a concessão, né, da patente. Então, são os produtos relacionados e processos relacionados, farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde. Então, vamos ficar nessa ressalva. Primeira crítica que eu faria. Bem, recentemente, em agosto do ano passado, a Lei 14.195, ela revogou efetivamente esse parágrafo único do artigo 40, ou seja, foi depois da decisão do Supremo, não necessariamente em decorrência da decisão do Supremo, porque o projeto de lei já estava em andamento, mas, claro, que teve uma influência em acelerar o andamento do projeto de lei. E também revogou o 229C da LPI, que era aquele que previa para os produtos farmacêuticos, produtos de uso à saúde em geral, a anuência prévia da Anvisa. E na própria exposição de motivos do projeto de lei, ficou reconhecida a necessidade de celeridade do processo administrativo. Não faz sentido que um processo administrativo demore 17 anos para se avaliar um pedido de patente. Coisa que previamente o próprio TCU também já reconhecera, né? Essa questão da anuência prévia que efetivamente atrasava muito a concessão da patente, né? Contribuía para esse estoque, esse backlog do INPI. Continuando, eu acho sim, a meu ver, eu não tenho dúvidas que a modulação discriminou, sim, as patentes por área técnica, o que é expressamente vedado pelo TRIPS no artigo 27. No voto do ministro Toffoli, que foi o relator no Supremo, ele cita um texto técnico do saudoso, querido Denis Barbosa, que diz que o artigo 27, quando veda a discriminação por setor tecnológico, não se aplica, não seria este tipo de discriminação que ele estaria se referindo a outro tipo de discriminação. Para mim, com a máxima vênia do querido professor Denis, não é isso que está no artigo. Para mim, é claro que TRIPS está vedando qualquer tipo de discriminação para o setor tecnológico, até porque diversos países, antes de TRIPS, como era o caso do Brasil, entre outros, vedavam patentes na área farmacêutica, entre outros setores, mas vedava na área farmacêutica, que é o que nos interessa hoje. Ou seja, quando o TRIPS fala disso, está sim pedindo a todos os países, determinando, melhor dizendo, a todos os países signatários que não façam esse tipo de discriminação quanto ao setor tecnológico. Isso, para mim, fica claro. Prosseguindo, essa ligação que se faz permanentemente entre patentes e preços de medicamentos, como fundamento jurídico para se chegar a um resultado, para mim, ele não é válido. Por quê? Primeiro, porque preço não é fundamento jurídico, preço é metajurídico. Segundo, porque isso não é uma verdade absoluta. O que fazem é sempre comparar o preço CMED, para quem não sabe, CMED é um órgão da Anvisa que fixa o preço teto de um medicamento. Ou seja, compara-se preço teto com os das cópias, que tem, por lei, uma determinação de custar 30% menos. Então, essa comparação é fácil, né? É fácil de passar e todo mundo entende. Mas, na hora que vai se vender, por exemplo, para o SUS, uma grande quantidade de medicamento, evidentemente que esse preço cai muito, mas muito mesmo. Tanto que, muitas vezes, os titulares do medicamento de referência conseguem fazer preço mais baixo
e ganham pregão em relação aos titulares dos medicamentos cópias. Então, isso não é uma verdade absoluta, né? Claro que a patente vai sempre trazer embutido nesse preço a recuperação dos investimentos da nova tecnologia, isso é claro. Agora, se o titular da patente, se a patente foi concedida, digamos, com 5 anos só, e o pedido de patente estava andando no INPI, o que vai acontecer? O titular da patente vai ter 15 anos para recuperar seu investimento, o que vai obviamente, ter um preço menor. Agora, se a patente é concedida com 17 anos, não tem mais a compensação do parágrafo único do 40, o titular da patente vai ter 3 anos para tentar recuperar o seu investimento, né? Então, essa ligação que se faz, a meu ver, é muito inválida. Bem, prosseguindo, a questão dos efeitos concretos, né, que o ministro também resguarda no seu voto, né, para dizer, para evitar a judicialização, então vamos resguardar os efeitos concretos. Mas tem muitos, a maior parte dos efeitos concretos que eu vejo for firmados em contratos entre particulares. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma patente que vai vigorar mais 10 anos, eu vou licenciar para você. O preço desse licenciamento será 1. Agora, se ela vai vigorar na prática só 2 ou 3 anos, o preço seria outro. Então, quando o Supremo reduziu esse prazo, como ele pode determinar que 2 particulares não possam rever o que foi contratado? Não é? Então, me parece aí é outro ponto que eu faço de crítica a essa modulação. Bem, prosseguindo, vamos lá para as consequências práticas do julgamento. E aí eu trago consequências práticas mesmo, tá? Primeiro, o impacto sobre os pedidos de patentes, né? Então, nós temos aí da esquerda, no gráfico da esquerda, isso aí é no dia do julgamento, tá? A data base dos dados, 14 de maio de 21, tinham 9.832 pedidos de patentes que poderiam ser atingidos por essa decisão. Aí são todos os setores tecnológicos, tá? E ali o primeiro mais afetado, obviamente, o setor de fármacos, né, que é de azul escuro aí, foi mais de 17%. E do lado direito, com predominância nos tons de vermelho, temos quais foram de onde eram os originários esses pedidos, né, e quais foram os mais afetados. Mais afetados são os pedidos de patentes originários de americanos, né, de empresas americanas, mais de 35%. O Brasil está ali com 11%. Bem, prosseguindo, depois isso vai estar disponibilizado, aí vocês podem ver essas estatísticas com mais calma, né? Ainda sobre pedidos de patentes, e estes dados são recentes, são desta semana, do dia 15, né? Quantas patentes vão ser natimortas, se concedidas, né? Ou seja, quantos pedidos de patentes estão no INPI há mais de 20 anos do depósito? Nós temos patentes de invenção 214, sendo que aqui está como necessidades humanas mais de 40%, farmacêuticos, obviamente, está aí dentro de necessidades humanas. E do lado direito, patentes de modelo de utilidade natimortas, que serão natimortas caso concedidas, né? Ou seja, mais de 300 pedidos de patentes vão nascer já sem prazo de validade algum, caso venham a ser concedidos, o que mostra o absurdo da situação. Agora, o impacto sobre as patentes em vigor. Nós temos do lado direito produtos e processos, do lado esquerdo equipamentos e materiais, sempre aqui de uso em saúde, né? Então, nós tivemos dos 3.475 patentes atingidas, 86% tiveram prazo reduzido e quase 14% foram declaradas extintas porque já tinham sido ultrapassados os 20 anos da proteção. E no lado dos equipamentos, quase 94% reduzido e 6% extinto. Bem, aqui
aqui a gente está falando das patentes que foram concedidas ali naquele outro slide, eram os pedidos de patente, aqui são as patentes que foram concedidas após o julgamento sem prazo nenhum ou com prazo irrisório, né? Nós já tivemos 13 patentes concedidas na Timorta, sendo que em verdinho é MU, em azul é PI, com menos de 2 anos de vigência, que é um prazo muito pequeno, 17,3, menos de 3 anos de vigência. Imagine recuperar o investimento e nesses prazos tão exíguos, né? 3 ou 4 anos. Então, estão aí os dados para ver. Bem, a atuação do INPI, ele fez primeiro esse agrupamento, né? O grupo 1 é que não haveria retroatividade, porque não estava na ressalva da modulação, não era da área de uso em saúde. O grupo 2 seria republicado ajuste de vigência, seria os da área da saúde. O grupo 3 também, área da saúde, republicado para extinção. Os critérios que foram usados são estes aí, é muito técnico isso, fica só para ilustração mesmo. O principal aí, acho que é a primeira linha, que são, o INPI pegou como uma forma de selecionar todas as patentes enviadas para análise da Anvisa para fins da anuência prévia. E isso terminou por gerar o que eu trago nesse slide, porque haviam pedidos, haviam patentes que eram de agroquímicos, e que tinha também, como era um produto químico, uma possibilidade, uma reivindicação para uso na área da saúde, como um produto farmacêutico, por exemplo, né? Então, o que a AGU sugeriu e depois o INPI efetivamente fez foi apostilar, porque no agroquímicos os efeitos seriam ex nunc, e na reivindicação farmacêutica seria ex tunc. Então, deu-se essa diferenciação entre os produtos, né? A pedido de vários titulares de patentes agroquímicos, isso foi movimentado, e para digamos assim, para nos acalmar, não precisamos judicializar a questão, porque o próprio INPI resolveu da melhor forma. Bem, o efeito do julgamento aqui para o sistema de patentes em geral, não mais as consequências práticas. Primeiro, eu trouxe esse slide para mostrar que os pedidos de patente depositados no INPI vêm sendo reduzidos, desde mais ou menos 2013, que vem diminuindo. Não sei, o último tijolinho é o deste ano, que só temos menos de 2 meses, então, claro que está lá embaixo assim. Mas eu creio, a previsão que eu faria, não sou pitonisa, mas acho que vai reduzir mais ainda depois dessa insegurança jurídica toda que essa decisão do Supremo trouxe para os inventores, os titulares de pedidos de patente e os titulares de patente para trazer as suas patentes para o Brasil, né? Claro que isso terá um impacto evidente que a gente só vai sentir ao longo do tempo, mas a gente vê que já está em queda. Eu me lembro que o meu colega Nuno Carvalho, quando falou para vocês, também trouxe o dado do PCT, que cada vez diminui mais os dados de a indicação do Brasil também para as patentes PCT, né? Então, é o que a gente está vendo, o Brasil está sendo deixado de lado, e fica a pergunta, isso é bom para o Brasil? É bom que a gente não tenha medicamentos inovadores? É bom que a gente só fique com os medicamentos mais tradicionais, os que não têm mais patentes, né? Isso é bom para o país? Afinal de contas, tem que haver aquele equilíbrio entre o direito de propriedade e o direito à saúde. É direito à saúde você só ter medicamento cópia no Brasil? É direito à saúde você não ter medicamentos de última geração no Brasil? Fica a pergunta. Bem, aqui eu estou trazendo a comparação para mostrar como o INPI é muito mais lento que os outros órgãos patentários ao redor do mundo. Trago aqui a União Europeia, Japão, Estados Unidos, Coreia, China e, em vermelho, o INPI, de 2015 a 2019.
É bom deixar claro que o projeto de combate ao backlog está efetivamente conseguindo reduzir este número de anos para se conceder uma patente, mas ainda assim não é razoável isso. Se a gente pegar no ano de 2019 o segundo mais lento, que foi o escritório europeu, que levou 2 anos e meio, mais ou menos, o titular da patente ainda teria 17 anos e meio de proteção. E aqui no Brasil, ele vai ter 10 anos de proteção. Isso aqui, lembrando que é a média, porque se a média está em 9 anos, é sinal de que tem patentes concedidas com prazos muito mais longos do que 9 anos. Né? E aí eu trago aqui o tempo de decisão do INPI por divisão técnica. Em vermelho estão as divisões ligadas às áreas farmacêuticas. Né? Pode-se ver que a campeã está levando, campeã no mau sentido, né? Está levando 11 anos e 2 meses ainda. E como eu falei, isto é a média. Ou seja, ainda tem patente sendo concedida com muito mais do que 11 anos para poder isso ser a média. Né? Ali a única linha azul ali no meio é de telecom. No ano que o Brasil vai implementar o 5G, ainda estamos levando mais de 10 anos, e lembrando que telecom é uma área que tem uma celeridade imensa, adianta levar 10 anos para mais de 10 anos para conceder uma patente de alguma coisa de celular que no ano que vem já vai ser ultrapassado, né? É a pergunta que se faz. A ineficiência do INPI traz muitos problemas para o Brasil. Bem, essa necessidade de um mecanismo de ajuste caso a caso, né? Casuístico aí está nesse sentido, de ajuste caso a caso. O Patent Term Adjustment é o termo em inglês que se usa para esse ajustamento do prazo da patente, que é justamente esse mecanismo que prevê que se o órgão atrasou 1 ano e meio para conceder, então vai se adicionar um determinado número de dias no final da patente para compensar esse atraso da administração pública. Já tem aí vários países como exemplo, não são todos, né, como exemplo de países que já têm esse Patent Term Adjustment, né? E lembrando que no Brasil sempre houve, desde o Império, desde a primeira lei que abordava a propriedade industrial no Brasil, já houve sempre um mecanismo compensatório de contagem de prazo contado a partir da concessão. Então, não foi uma novidade e nunca foi declarada inconstitucional, né? Não foi uma novidade da LPI. Bem, prosseguindo, eu trago aqui ações já ajuizadas após o julgamento da DI 5529, discutindo este prazo que foi reduzido para as patentes. Eu procurei agrupar por fundamento principal das ações, né? Então, desse total de 33 ações em curso, 27 a gente tem chamado de ajuste na vigência das patentes, e as outras 4 como compensação de prazo na vigência das patentes. Bem, o quadro da direita fala as liminares, né? Nós já temos 2 vigentes no momento, e uma reclamação constitucional no Supremo e uma outra ação anulatória de ato administrativo, porque o INPI não havia aplicado a redução do prazo para uma patente em especial. Então, esse é o conjunto de ações que está discutindo a redução do prazo. Essa aqui, só falando rapidamente dessa reclamação constitucional, foi por conta de uma das liminares concedidas pelo TRF1 que o INPI fez essa reclamação no Supremo. E ontem, interessante que ontem o ministro Lewandowski indeferiu o pedido de ingresso de 2 amici curiae, né? Bem, então, por fim, esse é o último slide para comparar essas 2 modalidades de ação, a ação de ajuste de prazo e a ação de compensação de prazo, né? Um quadro comparativo delas. Vou ficar ali na terceira linha, que é a base legal da ação. Na ação de ajuste de prazo, se
termina por pedir a aplicação do direito estrangeiro aqui no Brasil por analogia. E na ação de compensação de prazo se pede a aplicação do direito brasileiro mesmo, o artigo 27 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, que já determina que haja uma compensação de prazo para qualquer requerente a órgãos públicos quando o órgão público atrasa muito a sua decisão. Então, é a principal diferença entre as duas modalidades, dois fundamentos das ações. Então, na de ajuste de prazo, o direito comparado é o principal fundamento, na outra é uma mera contextualização. Já temos duas sentenças de mérito na de ajuste de prazo, todas duas de improcedência, e ainda não há sentença nessa de compensação de prazo. Bem, eu teria, claro, muito mais coisas a falar, sempre vamos ter, mas são os pontos que eu achei importante trazer para vocês, para abrir hoje essa nossa discussão. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, doutora Liliane, uma apresentação bastante abrangente, assim como foi a doutora Lívia, cada uma expondo os seus pontos de vista. Já responderam... Dá para voltar com a minha imagem? Opa, desculpa. Aqui, eu também estou ajustando. Imagem aqui, tirar a apresentação. As duas foram bem profundas, então já responderam ao longo das explanações uma pergunta da Larissa, por exemplo, que perguntava se não haveria uma violação ao TRIPS, quando diz que o TRIPS tem o objetivo de evitar a discriminação nos campos tecnológicos, e aí essa modulação de efeitos específica para fármacos e saúde, se isso não seria uma violação ao TRIPS, né, causando uma discriminação ao setor da saúde. E aí a doutora Liliane já expôs o entendimento dela firme nesse sentido de que sim, haveria essa discriminação, e a doutora Lívia o entendimento em sentido oposto. Você quer complementar alguma coisa, Larissa? Sim, bom dia, tudo bem? A minha pergunta, na verdade, foi para a doutora Lívia, que embora ela tenha, ao longo da palavra dela, falado sobre essa convivência de princípios constitucionais, que eu tenho direito à igualdade, que eu tenho direito à propriedade, como é que eu analiso isso, para mim ainda não ficou muito claro como eu consigo aplicar isso em relação a discriminar somente os fármacos. Obviamente, a posição da doutora Liliane é conhecida e foi replicada na fala dela, mas eu acho que eu gostaria de saber como a doutora Lívia vê isso, principalmente porque eu poderia ter retroagido tudo. Por que retroagir só um em face dos outros? O que justifica eu ter esse tratamento desigualitário se eu tivesse outras formas de aplicar o princípio da proporcionalidade entre o conflito de direitos fundamentais? Opa, desculpa, demorei a abrir o microfone. Bom dia, Larissa. Bom, eu acho que se a gente for pensar muito preto no branco, discriminação, qualquer coisa que a gente faça que seja um pouco diferente, vai nos parecer discriminação. Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer diferença, suposição, no exame que o NPI faça, se ele for um pouco mais rígido, tiver uma diretriz diferente para bioquímica que não existe, para outra seria discriminação? Então, não. Tá? Então, eu não vejo discriminação só qualquer tratamento diferente. Então, a gente parte de premissas diferentes do que o que exatamente é discriminação que o TRIPS está falando. Bom, quando a gente fala a discriminação, a minha interpretação sobre o TRIPS quis dizer, quando a gente veio, então, a legislar a atual LPI, que o país não poderia, por exemplo, dizer que, como a gente fazia antes, né, o Brasil não dava, a gente está falando de fármaco, o Brasil não dava patente para fármaco. Tá? E era uma decisão política, né? Não há nenhuma razão para isso. Tá? Isso é claro que é uma discriminação. A gente começa a dar, e há diretrizes diferentes, demandam exames, coisas, tempos, sei lá, diferentes. Isso, para mim, já não é discriminação.
Então, nem tudo que é diferente entre áreas é discriminação. Mas, então, a gente dá patente para todo mundo e a gente deu patente lá com o prazo igual. E aí veio a tal extensão, como a gente vai chamar, veio o parágrafo 5 do artigo 40. E a ação, ao jogar... e aí para a gente falar sobre isso, acho que a gente vai precisar, não vou entrar porque a gente não tem tempo, os motivos pelos quais a STF ele faz modulação nas ações de constitucionalidade. Isso não tem a ver com propriedade industrial, não tem a ver com a 5529, isso não começou agora. Tá? Isso tem a ver com o impacto. Se a gente puder falar muito superficial, com o impacto do Supremo, ele verifica que vai existir nos setores, na sociedade, no Estado, no que for. Tá? E aí é uma decisão, eu diria, não só jurídica, uma decisão talvez um pouco político-jurídica. Tá? Então, isso é um dado fato, isso é um histórico lá, da gente ter que estudar a modulação nas ações que o Supremo faz, na propriedade industrial. Bom, mas uma vez que a gente entende que o artigo é inconstitucional, tá? Ou seja, segundo o Supremo, né, inconstitucional, extirpa-se aquilo do ordenamento, porque aquilo nunca deveria existir. Se aquilo não deveria existir, a regra geral é que nenhum efeito aquilo deveria ter produzido. Bom, aí o Supremo me faz aquela modulação, que aí é um pouco, de novo, eu vou voltar, é um pouco diferente. É uma tradição do Supremo, uma tradição político-jurídica, de que ele vai analisar alguns impactos, tá? Não estou justificando se a análise foi bem feita ou mal feita, em termos jurídicos. Ali havia uma justificação, ali uma delas, por exemplo, da pandemia, né? Isso é um dado fato, infelizmente, a gente está vivendo. E dentro do meu raciocínio, a justificativa bom, a decisão extirpar aquilo do ordenamento. Não deveria valer para ninguém. A gente tem esse mecanismo diferente do Supremo de modulação. Eu, então, dei lá uma sobrevida, se a gente puder dizer assim, a alguns setores que tiveram, digamos, aí, perpetuar algo que não deveria existir mais no ordenamento e não dei essa sobrevida aos outros. Tá? Se a gente olhar, de novo, muito superficial, é uma discriminação. Só que se a gente deve analisar TRIPS, analisar qualquer outro tratado, lei, nossa discussão, de acordo com o nosso ordenamento aqui. Então, discriminar, tirar algo do ordenamento que nunca deveria existir, que se a gente entende que não constitucional, que nunca deveria ter existido, e aí eu vou entrar aqui, o que ele fez para a gente foi ponderar princípios. E, de novo, eu não vou ponderar em tese. Tá? A doutora Eliane falou da telecomunicação, que é gravíssimo também, e que, de fato, né, a gente tem um celular que provavelmente, o meu, o seu celular, todo mundo aqui já é ultramente obsoleto. Então, essa fala, inclusive, pode fazer a gente questionar, que não é objeto aqui, o tempo de proteção. Então, o tempo de proteção, será que então não é demais se é obsoleto? Mas a gente volta, eu não posso fazer um tempo para telecomunicação, eu tenho que pensar num tempo, numa média, talvez. A média matemática ou da cabeça de quem quis legislar no TRIPS. Tá? Então, o meu ponto se aquilo nunca deveria ter existido, eu dou uma sobrevida porque eu pondero o que os princípios constitucionais, aí eu não posso rasgar aqui o nosso sistema, eu vou na prática. Na prática, aqui, telecomunicação é muito importante para todo mundo. Aliás, a gente está aqui hoje por causa dela. Então, o problema não é o que é mais importante, não, mas eu gosto de dizer o termo do que é sensível. Tá? Então, não é o que é caro, o que é barato, é direito à saúde. Direito à saúde é direito à saúde do que é bom. Né? Porque direito à saúde com medicamento que ele tem a tecnologia de 45 anos atrás, não tem direito à saúde. A gente está numa pandemia, a gente tem remédio, não falta no mundo, a gente não consegue ter uma cura para ela. Está todo mundo em busca disso. Obrigada, doutora Lívia. Acho que ficou bem claro o ponto, né? Só por causa do tempo, senão a gente não vai conseguir continuar no debate, mas acho que ficou bem claro o seu raciocínio, os seus argumentos, né, Larissa? Doutora Eliane, quer se manifestar sobre essa pergunta? Ou eu passo a palavra para o doutor Gustavo, se for o caso. Pode passar a palavra ao doutor Gustavo, eu acho que eu já fui bem clara, né? Só para ter mais tempo de pessoas fazerem perguntas, mas só deixando claro que eu discordo totalmente do que a doutora Lívia trouxe, isso já ficou claro na minha exposição. Certo. Doutor Gustavo, bem-vindo. Ele veio numa outra mesa e eu falei, o senhor participa com a gente no último dia, então bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, muito obrigado, doutora Caroline, pela oportunidade de me manifestar. Agradecer mais uma vez à BPI e à OMP pela iniciativa
desse curso aqui, que eu me inscrevi como estudante, porque realmente poucas iniciativas eu vi nos últimos anos tão interessantes e tão práticas, e que tocam no pragmatismo jurídico e acho que das nossas vidas também, como a maior parte de nós aqui, como advogados militantes. O que eu queria fazer apenas a menção, como sempre, na primeira vez, ressaltar que boa parte das nossas discussões são orientadas pela dicotomia capitalista da indústria da inovação e da indústria farmacêutica de genéricos. A primeira, completamente dependente de pesquisa, óbvio, e também das patentes, porque investir, fazer uma aposta gigantesca, como, por exemplo, nas vacinas de mRNA, nunca testadas, investir centenas de milhões de dólares, sem a menor certeza se aquilo ia dar certo ou não, só vai se fazer isso se tiver algum tipo de proteção patentária. De outro lado, a indústria de genérico, normalmente brilhantemente defendida por escritórios de escola, como o escritório da doutora Lívia, está fazendo o seu papel dentro do jogo democrático, dentro do jogo capitalista, de avançar e suportar teorias que são contra e visam diminuir o direito de patente. Está no seu direito. O debate, num Estado de direito, é mantido perante o judiciário, principalmente, e tendo o Supremo, o STF, do nosso país, com a ordem, com a palavra final, que já deu. Então, eu concordo com quem mencionou que talvez seja até um pouco ocioso discutir a questão lá da decisão da ADI 5529, que, em tese, poderia só levar a uma reclamação no TRIPS. Acho muito difícil que algum país tenha estômago para fazer uma reclamação contra uma decisão do Supremo, da Suprema Corte de um país membro de TRIPS. Mas eu queria também só mencionar que o campo de batalha se deslocou da DI 5529, está onde? Nas ações de Patent Term Adjustment, as famosas PTA, como temos chamado. Afinal dos contos, nosso escritório já entrou com mais de 27 ações desde agosto, né, do ano passado. Algumas bem-sucedidas, outros menos bem-sucedidas, mas esse também é o jogo, né, do advogado militante. Ali está o campo de batalha entre a empresa de inovação, que dá o seu nome, com nome e sobrenome, porque é titular da patente, e as associações que tradicionalmente defendem os pontos da indústria farmacêutica de genérico brasileira e indiana. Empresas globais, empresas grandes, muitas familiares, outras não, mas que estão ali, mais uma vez, defendendo as suas teses, a fim de colocar os seus produtos o mais rápido possível no mercado. É o jogo capitalista. E, finalmente, só uma questão de preço. Foi mencionado aqui que a miúde, a questão do preço, é esgrimida no debate jurídico, e concordo com a doutora Liliane, essa questão do preço fica ali distorcida. É a função de quem defende, quem ataca o sistema de patente, distorcer um pouquinho, né, para o seu lado. Usando o preço CIMED, que é o preço mais alto, né, é o preço teto, sem dúvida nenhuma, raramente praticado. Mas comparado, talvez isso tenha faltado ser dito, comparado com o preço do genérico, sem marca, que deve, por lei, ser 35% mais barato. Isso irrigou tratar projetos e pareceres acadêmicos, não sei se são 100% acadêmicos, foram claramente defendem um dos lados, em que é feito exatamente essa comparação hipotética e que raramente, ou em 0% dos casos, vai acontecer. O preço teto da CIMED versus um hipotético genérico que seria lançado ali imediatamente após o fim da patente. Genérico esse, 35% mais barato. Quando a gente sabe que, em geral, o que é lançado não é um genérico, é o similar dentro da legislação brasileira. Isso sim, a UFRJ acho que deveria fazer uma verificação. O que é que acontece na prática? Muitas vezes o similar é lançado, às vezes com preço bastante parecido
quando o medicamento é referência. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Gustavo. As palestrantes querem se manifestar, Lívia? Acho que agora ligou. Não, estou satisfeita. Acho que o doutor Gustavo trouxe a visão dele, mas acho que eu já falei, não vou tomar o tempo dos nossos ouvintes. Tá bem. Doutora Liliane, quer se manifestar? Bem, é só destacar que, Gustavo, você como estudante, que maravilha, hein? Todos os estudantes forem desse nível, que beleza, eu creio que são, né? É muito interessante isso. E só reforçando o que o doutor Gustavo falou sobre essa batalha entre a indústria de inovação e a indústria de um lado e a indústria de cópias do outro, né? Que, principalmente nessa área farmacêutica, lembrar que o tempo para chegar a uma inovação muitas vezes leva em torno de 10 anos e são bilhões muitas vezes investidos. Dependendo do medicamento, se chega a bilhões de investimento nesse período. Depois que o medicamento fica, digamos assim, pronto no sentido de já definido qual será o medicamento, de que forma como ele será formulado, como ele será processado, ainda temos o pedido de patente e, paralelamente ao pedido de patente, os testes, né? Todos os testes, a gente sempre esquece disso. A gente viu isso agora com as vacinas, né? O pedido de aprovação na Anvisa, todo o regulatório na Anvisa tem que passar por testes com animais, testes com seres humanos saudáveis, depois testes com seres humanos com a doença, né? São 4 fases de testes, e tudo isso tem um custo. Muitas vezes esse custo do que a gente chama do data package, do conjunto desses dados, né, do pacote desses dados de testes, às vezes custaram mais ainda do que o investimento no próprio medicamento em si. Então, tudo isso tem um custo enorme, né? E além de passar pelo INPI, porque patente é uma coisa, data package é outra, o pacote de dados é outro, né? E as pessoas muitas vezes confundem, né? E a gente tem que fazer essa diferenciação, não é a mesma coisa, proteção por patente e uma possível proteção do pacote de dados, né? Obrigada, doutora Liliane. Eu estou vendo aqui uma pergunta no chat. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, mas que é bem pertinente, da Soraya, que diz que todos têm visões divergentes, o que é normal, é saudável, mas o INPI, como sempre, apanhando. E, de fato, a gente não tem o INPI aqui na mesa, né? Eu não sei se alguém do INPI gostaria de... Não da minha parte. Eu não bati, não. Se quiserem, alguém do INPI, eu faço a defesa. Eu também quero dizer que eu não bati no INPI, não. Eu, pelo contrário, eu falei que a atual administração, né, com esse investimento do projeto de backlog, tem tido sucesso, está conseguindo reduzir o prazo, mas ainda tem muito a ser feito. E me lembro que a doutora Lívia também mencionou da deficiência de servidores, deficiência de examinadores, a gente sabe, muita gente se aposentando, né, do período que eu trabalhava no INPI, que foi, imagina, final da década de 80, a maioria aqui nem era nascido ainda, né? Daquela época para cá, o pessoal da minha época, todos já se aposentaram, não tem ninguém mais na ativa que eu saiba, então, talvez só o André Balucier, da diretoria de marcas, né? Então, muita gente saiu já do INPI e não foi reposto, né? Não está tendo concurso público para repor. E ainda tem esse aspecto orçamentário, que o orçamento do INPI foi reduzido em 50%, não só o do INPI, né? Praticamente todos, mas foi reduzido em 50%. E o INPI transfere toda a sua renda para o Tesouro, e o Tesouro não devolve. Tem um projeto de lei para determinar que o INPI fique com os seus rendimentos, e aí ele nem precisa do Tesouro, né? Mas isso não caminha. Esse, doutora Caroline, é o ponto aqui, acho que é o ponto que nos une, na verdade, nessa mesa, na verdade, ao contrário, né? O INPI ele fica ali, o INPI indefere, a gente fica chateado ou não se a gente estiver atuando como advogado, mas acho que o ponto em comum e que todos nós aqui estamos do mesmo lado é exatamente esse. Só que, infelizmente, a gente teria que falar sobre política, né? Como não é a minha especialidade, a gente precisa de uma política pública
seja para o NPI ser independente, que para mim seria o mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal, mas para que a gente tivesse um orçamento compatível com a sua grandeza. Perfeito. E lembrando que isso é um dado importante, que o índice de reforma judicial das decisões do NPI é muito baixo em relação aos outros órgãos públicos, o que comprova a excelência da atuação do INPI. É baixíssimo o índice de reforma. Quer falar, doutor Gustavo? Eu não resisto. Mas é porque também, antes aqui da nossa reunião, estava exatamente com um cliente que estava bem assim, pô, mas está dando certo. Eu falei, gente, espera aí. Poucas vezes eu vi na minha vida uma iniciativa de um órgão público como o INPI dar tão certo. Das profundezas do backlog, naquele tempo assim, terrível. E é isso mesmo que a doutora Liliane falou, casos às vezes que demoravam 17 anos, já vi casos com mais de 20 anos demorar, não sei o que houve. Agora a gente também não adianta ficar olhando o passado, mas acho que foi uma conjunção de fatores. Não foi só também ineficiência do INPI, para muita gente não interessava da patente. A mim foi dito, Gustavo, mas dar patente no Brasil é dar patente para multinacional, né? E foi dito com todas as letras. Então, acho que teve uma constelação aí de interesses que levou ao backlog. O INPI atacou e está atacando de maneira assim primorosa esse backlog. Tem problema? Ainda falta alguma coisa? Claro que falta. A divisão do recurso, que inclusive já está sendo endereçado, ainda falta muita coisa a se fazer. Mas, no geral, no apanhado geral, eu acho que merece todas as palmas e também olhar para o futuro. Esse corte do orçamento não aponta bem. Escutei falar que o doutor Cláudio está muito chateado com isso. Mas estamos aqui, a comunidade de IPI, principalmente a BPI e outras, estamos aí para ajudar o INPI para resolver o problema e vamos resolver sim. Só respondendo aqui a Renata, que pergunta onde a gente pode ter acesso sobre a informação da reforma das decisões do INPI pelo Judiciário. O Judiciário não tem esses dados em números, eu estou dizendo pela experiência que eu vejo lá, em relação aos outros órgãos que trabalham na Justiça Federal, tenho certeza que o do INPI é um dos mais baixos. Eu não sei se a doutora Liliane, a doutora Lívia tem esses dados compilados pelo escritório, ou se alguém que faz estudos sobre esses dados de reforma tem esse controle, né, digamos, estatístico do quanto que é reformado, mas pela experiência tenho certeza que o índice é muito baixo. Não sei se tem algum estudo acadêmico com esses números. Se alguém tiver, pode colocar aqui no chat. Não conheço. Núbia. Núbia que é do INPI, né, lembrando. Sim, eu sou do INPI. Já vi que a Flávia vai estar aí com a mãozinha levantada também. O que eu queria dizer é que, assim, é bom o reconhecimento, né? Realmente é um combate, né? Estamos na guerra contra o backlog e, para todos nós, é gratificante ver que as profundezas do backlog realmente estão acabando, digamos, né? Enfim, tem muito problema ainda, tem muito que resolver, mas eu acho que o que fica muito claro é que o INPI forte e o setor público forte, a Anvisa forte, é importante para todo mundo, para todo o ambiente do país, né? Eu acho que nessa pandemia foi visto que a Anvisa, com o seu papel lá de vigilância sanitária, teve um papel extremamente importante, tem um papel extremamente importante, e o INPI tem o seu papel também, né? Então, assim, dizer que todo o setor público está ruim, tem que acabar, e que é ruim, não é por aí. Tem que ser valorizado e tem que ter o orçamento e tem que ter as pessoas preparadas. Vocês sabem, os técnicos na INPI, o tanto de preparo que a gente tem, né? Eu, inclusive. Então, assim, enfim, obrigada pelo reconhecimento, tem muitos problemas. Eu acho que muito do que a doutora Liliane apresentou são fatos, né? Tem muito dado, né? Hoje em dia, isso também é muito bom, porque há um tempo atrás nem os dados a gente tinha exatamente. Então, isso foi um esforço do INPI também. Mas, então, é isso. Obrigada. Obrigada, Núbia. Flávia.
Bom dia para todo mundo. Eu hoje estou como diretora substituta, né, de patentes, né, no lugar da Liane, que está de férias, e eu recebi aqui uma notícia que estavam falando mal do NPI eu tive que sair para resolver um outro problema. Estão falando do NPI lá no... Não sei se eu falar assim. Vai lá, Flávio, que estão falando mal do NPI no curso. Eu sei o assunto, né? É um assunto que realmente tocou muito em NPI, né? Em termos, porque por ser esse órgão que aplica, né, a legislação de PI, essa parte da ADI realmente tocou e nos toca, porque o operacional tem sido difícil de executar, né? Para a gente conseguir chegar na melhor solução. Em relação ao backlog, que é o grande, né, o grande propulsor dessa ADI, né? O motivo, vamos dizer assim, né? O que causa, né, a gente hoje ter tido que chegar a essa decisão. O INPI vem se esforçando com o plano de combate, né? Nós tivemos muito sucesso no ano passado, conseguimos cumprir aquela redução de 80%. E os esforços continuam. Esse ano nós vamos continuar com o nosso plano de combate backlog fase 2, né? Porque ainda temos matérias que precisamos atacar, principalmente a matéria farmacêutica, né? Que é o foco desse treinamento, que está atrasada, teve um impacto grande porque era um exame complexo que envolvia 2 instituições públicas, Anvisa e INPI, atuando no processamento, no trâmite administrativo, o que acabou atrasando ainda mais, mas os nossos esforços estão todos para reduzir e tentar conceder, né, as patentes num prazo razoável, prazo que todo mundo quer, né, que a sociedade precisa. Então, o que temos a dizer é isso. Nós temos examinadores preparados para lidar com esse tema, né, capacitados, e estamos no objetivo de continuar na luta da redução. Agora, precisamos, logicamente, de melhorar a infraestrutura do NPI, né? E principalmente esse ano recebemos essa notícia do orçamento, que é realmente uma notícia que toca profundamente o nosso trabalho, né? O INPI, ele reduziu a metade do seu orçamento. Isso é muito para manter o Instituto em funcionamento. Logicamente, o doutor Cláudio Furtado está trabalhando para reverter esse quadro, né, junto ao Ministério da Economia, mas não é uma situação muito fácil de conseguir, mas estamos na expectativa realmente de conseguir, né? A gente tem recebido muito apoio das associações, dos setores que militam na API, para que o NPI recupere esse orçamento e consiga exercer, né, a sua atividade com a velocidade e com a qualidade que a legislação requer. Tá? Então, nós estamos, assim, na expectativa de conseguir reverter esse quadro agora e, no futuro, contratar novos examinadores, né, para continuar, para compor o quadro que já foi mencionado aqui, deve ter sido mencionado, acredito, né, um quadro já defasado que precisa repor. Tá? Então, não sei se defendi tudo que falaram, porque não consegui acompanhar tudo, mas a minha mensagem é dizer que nós estamos lutando, nós estamos no esforço e que nós acreditamos que em pouco tempo seremos esse escritório de excelência que todo mundo quer. Obrigada. Obrigada a você, doutora Liliane. Flávia. É uma brincadeira, doutora Liliane. Pois é, doutora Flávia e doutora Núbia, eu não sei de onde tiraram o que eu teria falado. Eu trouxe dados comparativos. Eu em nenhum momento falei mal do INPI, até porque é meu órgão de origem lá atrás, com o qual eu sempre tive muito carinho. Eu trouxe dados, por exemplo, se o que ofendeu foi a comparação com os outros escritórios, do tempo dos outros escritórios, isso é dado, isso não é opinião minha. Então, pelo contrário,
contrário, eu até elogiei o projeto do Backlog e continuo sempre que posso elogio, e houve sim um resultado muito importante para quem atua do lado dos titulares de pedidos de patentes e pronto, eu não sei quem foi que lhe passou a imagem de que eu estaria falando mal do INPI. É só pegar a minha apresentação que vê que em nenhum momento eu falei, eu trouxe dados. E os dados não são mentirosos, estão aí para... Né, a apresentação está à disposição de todos, tá? Então, só deixando bem claro isso. Não, com certeza, eu acredito, claro que não. É só Acho que Flávia caiu. só para... Obrigada, Flávia. Acho que a conexão ficou meio ruim aqui. É só para deixar realmente bem claro que o que uniu as duas palestrantes foi exatamente o reconhecimento da boa atuação do INPI com o que ele tem atualmente, né? Que é estrutura limitada, orçamento limitado, e ainda fizeram pontuaram ao final que o orçamento ainda vai ser reduzido pela metade, e eles vão ter que fazer praticamente milagre para conseguir cumprir o plano de backlog que a doutora Liliane e a doutora Lívia reconheceram que vem sendo, sim, muito acelerado. Mas a discussão aqui foi jurídica, ou seja, o que fazer diante desse cenário atual de limitação de recursos do INPI, mas não que o INPI tenha culpa de alguma desse contexto atual, né? Então, não se preocupe, não foi feita crítica ao INPI, foi feita uma abordagem de decisões, uma questão jurídica que foi trazida. Doutora Núbia. Então, eu gostaria de dizer que não fui eu que falei para a Flávia que estava falando mal aqui. Como eu disse, algumas coisas são fato. Alguém colocou aqui no chat, né, que o INPI apanha. Sim, o INPI apanha, o serviço público no Brasil apanha, né, por uma série de razões. Mas, assim, não fui eu acho que nós estamos numa discussão e tem que ser apontadas algumas irregularidades, mas, assim, vocês também têm que reconhecer o nosso esforço, né? Enfim, não achei nada demais, não, tá? E não fui eu que falei para a Flávia. Eu sei que a Flávia está super ocupada. Infelizmente estou super ocupada, então assim não estou acompanhando, né? Aliás, esse tema eu vou ver depois, porque fica gravado. Aí eu vou ver se falaram mal mesmo, aí eu vou ver. Mas eu acredito que não é isso. É a questão que, quando mostram os nossos dados, né, a gente tem esse histórico do backlog, então a impressão que passa é que está falando mal, mas não são dados verdadeiros, não tem dados inventados. E é notório o backlog, né? E a gente está acostumado a falar do backlog. Daqui a um tempo a gente vai falar que o backlog foi algo do passado e que a gente só lembra dele bem de longe, tá bom? Desculpa também se eu fiz entender que as doutoras, né, doutora Liliane e doutor Gustavo falaram mal do INPI, porque eu tenho certeza que não. É só uma brincadeira. Eu sou egressa dos dois órgãos que mais apanham, né? O INPI e o Judiciário, então estou acostumada com isso. Exatamente. Eu acho que, então, não temos mais perguntas por hora, também ultrapassamos um pouquinho nosso tempo final, era previsto para terminar às 10h30. Foi um debate muito rico, muito esclarecedor, muito civilizado, porque a gente sabe que, às vezes, não termina bem os debates, mas as nossas duas palestrantes, de forma brilhante, trouxeram os entendimentos delas sobre os mesmos fatos, interpretações jurídicas que deram sobre um julgamento que movimentou o Brasil, né, no STF, e de forma muito fundamentada cada uma delas, cada um interpreta, os alunos fazem as suas reflexões com base nas informações que elas trouxeram, e o que uniu de fato as duas foi o interesse na inovação, na propriedade intelectual no Brasil, no desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo no interesse social. Isso ficou bem claro do que as duas expuseram, e para isso a gente não pode, claro, perder o foco no INPI, na importância do INPI. Se não fosse o INPI, a gente não estaria nem aqui discutindo esse tema. Então, muito obrigada pela participação de todos, tanto da doutora Liliane quanto da doutora Lívia, que foram brilhantes. Nós escolhemos a dedo as palestrantes, e a gente sabia
que elas iam trazer um debate muito rico. Muito obrigada a todos que participaram, Núbia, Flávia, doutor Gustavo, a Larissa, eu não estou me lembrando dos outros nomes, mas todos que participaram, doutora Natália Nazaneto, que está aqui no grupo também comentando. Muito obrigada a todos. Não sei se querem, doutora Oliviane e doutora Lívia, darem umas palavras final para a gente encerrar. Só agradecer a atenção e agradecer uma vez mais o convite e parabenizar uma vez mais a OMP e o INPI pela iniciativa. Vou usar as palavras da doutora Liliane também para agradecer e que a gente continue sempre nesse debate plural, sempre gentil, e a gente sempre aprende com o outro lado, né? Seja para continuar com as nossas defesas, mas a gente sai daqui com novas visões. Então, as visões, os dados, eles são sempre muito pertinentes e enriquecedores. Muito obrigada, então. Vou encerrar essa mesa, vou dar uns minutinhos, a gente volta, então, 10h52, mais ou menos, 10h53, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Liliane. Obrigada, Lívia. Obrigada, tchau.